Sua Bíblia aí, abra ela em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 9. Lucas 11, a partir do verso 9. Vocês encontraram? Então feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui na Tua casa louvar o Seu nome. Obrigado por poder abrir a Sua palavra agora. Neste momento nós queremos ouvir a Sua voz. Por favor, tire de nossa mente toda preocupação, todo pensamento periférico, para que nesse instante possamos nos conectar com o Seu trono e ouvir a Sua voz. Ensina-nos nesta manhã, Senhor. Fala-nos e nos dê humildade, Pai, para aceitar o que o Senhor quer nos falar e o que o Senhor quer que nós pratiquemos aqui nesta terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 11, a partir do verso 9, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Há pouco tempo estava pregando numa igreja aqui em nossa associação, e no início do sermão, bem nesse momento assim, quando eu ia começar a falar, um membro levantou a mão e me fez uma pergunta. Você sabe, não sei se já contaram para vocês, mas nós pregadores, oradores, a gente tem uma técnica. Quando você estiver falando e alguém levantar a mão, vira o olhar, faz de conta que você não viu. Porque você não sabe o que vai vir de pergunta. Então, pode ser que acabe com o seu sermão ali no início da sua fala. É uma técnica. Só que tem vezes que não dá para escapar. Porque esse camarada levantou a mão e já fez a pergunta. E eu não ia interrompê-lo. Ele fez a pergunta e ele perguntou assim: Pastor Eduardo, na sua opinião, o senhor que é o presidente da associação, qual que é a maior necessidade hoje da nossa igreja? Assim, eu fui pego de surpresa, não estava esperando pela pergunta, então eu pensei ali uns 2, 3 segundos para tentar sistematizar minha resposta. Mas antes que eu respondesse, ele respondeu. Porque tem gente que é assim também, tem gente que te faz pergunta, não é porque quer saber a sua resposta, é porque quer que você saiba a resposta dele. Aí ele respondeu. E ele falou assim: Pastor, na minha opinião, a nossa igreja precisa de melhores pregadores. Gente que prega a palavra com mais força, com mais entusiasmo. Ah, pastor, a gente precisa também de melhores cantores, músicas mais animadas, mais empolgadas. E ele foi falando. Depois eu dei minha resposta para ele. Mas na viagem de volta eu fiquei pensando nessa pergunta. Qual é a maior necessidade hoje da nossa igreja? Uma igreja que tem tanto quanto a nossa, irmãos. Será que a gente precisa de mais? Porque olhe para a nossa igreja, olhe para tudo aquilo que nós temos dentro da estrutura da igreja adventista. Eu confesso que eu não concordo com a opinião daquele querido irmão. Eu não acho que a nossa maior necessidade seja de melhores pregadores. Nós temos grandes pregadores em nossa igreja. Olhe para o nível do ministério adventista. Nenhum pastor na igreja adventista é pastor sem passar por uma faculdade, 4, 5 anos estudando. Depois eles passam por um período de 4 anos, 5 anos de experiência, para depois serem considerados pastores. E não só os pastores, nós temos líderes, porque nós cremos no ministério de todos os crentes. E a igreja, ela é liderada por líderes locais, anciãos, anciãs, líderes locais, que pregam a palavra de Deus cada culto e alimentam a igreja. E pregam com propriedade, sabe por quê? Porque o valor de um sermão não é medido pela maneira como o sermão é exposto. O valor de um sermão é medido pelo conteúdo do sermão.
Nós temos grandes pregadores, músicos, nem se fala. Olha essa música que nós ouvimos, a interpretação do nosso jovem, que coisa mais extraordinária. As melhores músicas estão na igreja adventista, sem dúvida, sem dúvida. Mas qual seria a nossa maior necessidade? Alguém poderia dizer assim: ah, pastor, eu acho que a nossa maior necessidade hoje é de mais templos, mais igrejas. Olhe quantas igrejas nós temos, irmãos. Só em nossa associação nós temos mais de 300 igrejas. E há poucos dias tivemos uma reunião na associação, votamos a abertura de mais 6, e não para de crescer, não para. Ah, pastor, eu acho que nós precisamos de melhores hospitais, mais hospitais. Ah, pastor, nós precisamos de mais escolas. Se nós tivéssemos mais escolas, sim, é lógico, quanto mais escolas pudermos ter, será sempre melhor. Mas nós temos muitas escolas excelentes. A maior rede de educação no Brasil é a educação adventista, irmãos. É a educação adventista. Ah, pastor, eu acho que a gente precisa de mais material, mais materiais. Será? Olhe para a quantidade de materiais que a igreja produz. Excelentes materiais. O que você quiser fazer na igreja, tem um material preparado para você desempenhar o seu dom da melhor maneira possível. Será que nós temos ainda uma grande necessidade? Eu confesso para os irmãos que eu reconheço que nós temos sim uma grande necessidade hoje como igreja, como povo. E para mim, irmãos, a maior necessidade da igreja adventista hoje é do poder do Espírito Santo de Deus. O que nós mais carecemos como povo hoje é do Espírito Santo de Deus. Essa é, sem dúvida, a nossa maior necessidade hoje. Nós carecemos desesperadamente do poder e da unção do Espírito Santo, queridos. Houve um tempo em que o povo de Deus não tinha nada disso que nós temos. Eles não tinham templos, eles não tinham colégios, eles não tinham hospitais, eles não tinham materiais, eles não tinham essa estrutura organizada que nós temos hoje, eles não tinham nada. Eles só tinham eles. E eles fizeram mais do que nós estamos fazendo. Por quê? Talvez porque eles tinham aquilo que hoje ainda está nos faltando, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, nós vivemos num momento que precisamos nos unir e levantar o maior clamor que o mundo já ouviu em busca do Espírito Santo de Deus. Agora, olha que coisa engraçada, porque se eu dissesse assim, a nossa maior necessidade é de mais templos, então a gente tem que construir mais templos. Para a gente construir um templo hoje, uma igreja, dependendo da igreja, uma igreja simples, você não gasta menos do que 300, 400, 500 mil reais. Se eu dissesse assim, não, o que nós precisamos é de mais colégios, mais escolas adventistas em mais cidades. Para a gente construir uma escola, eu sei que vocês estão sonhando aqui com uma escola, a gente está sonhando junto com vocês, em breve, em nome de Jesus, nós vamos ter a nossa escola aqui em Alfenas. Agora, se nós reconhecêssemos e aceitássemos que a nossa maior necessidade é de mais escolas, colégios, a gente estaria com um problemaço. Porque para você construir um colégio hoje, com capacidade para 1.000, 1.200 alunos, você não gasta menos de 10 milhões de reais. Não gasta. Fora o terreno que vai ter que ser comprado. Ah, se fosse hospital, piorou ainda mais, são bilhões. Agora, eu estou dizendo para vocês que a nossa maior necessidade não é de nada disso. A nossa maior necessidade é do Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta é, quanto eu preciso gastar, investir para receber o Espírito Santo? Quanto? Nada. Porque o Senhor prometeu aqui que Ele vai dar o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo está à minha e à sua disposição, irmãos. Ele está à nossa disposição. A única coisa que eu preciso é pedir.
Jesus disse: qual pai que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra, pedir um ovo vai dar um escorpião? Ele disse: eu também vou dar o meu espírito àqueles que me pedirem. Eu preciso pedir. Agora, para eu pedir pelo Espírito Santo, eu tenho que sentir necessidade do Espírito Santo. Sabe por que a gente pede pouco? E sabe por que quando a gente ainda pede da boca para fora? É porque no fundo, nós ainda não entendemos que o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Nós precisamos sentir necessidade dele, irmãos. Do mesmo jeito que os salmistas sentiam. Lembra do Salmo? Senhor, eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti. É essa necessidade que nós temos que ter do Espírito Santo. Assim como o faminto busca por pão, assim como o sedento busca por água. É essa necessidade que nós precisamos ter do Espírito Santo de Deus, queridos. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Sem o Espírito Santo, não vamos avançar mais do que nós avançamos. Nós dependemos, queridos, do Espírito Santo de Deus. Eu dependo, você depende, sua família depende, a nossa igreja depende. Nós precisamos desesperadamente, irmãos, receber o Espírito Santo de Deus. A pergunta é: quem vai receber o Espírito Santo? Quem? Então a primeira resposta é essa: é quem pedir, de verdade. Quem sentir necessidade real dele, pedir, vai receber, vai receber. Só que a Bíblia nos dá alguns conselhos com relação ao Espírito Santo. Paulo nos dá esses conselhos. E se eu quero receber a plenitude do Espírito Santo, eu preciso me atentar a esses conselhos. Porque se eu não atentar a eles, eu também não vou receber o Espírito Santo, ainda que eu queira, ainda que eu peça, eu não vou receber. E é isso que eu quero ver com vocês de forma bem breve. O primeiro texto está lá em Efésios. Vá comigo para Efésios, capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. Diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Esse é um conselho de Paulo. Não entristeça o Espírito Santo. Esse verso, ele me obriga a fazer uma pergunta para ele. A pergunta é a seguinte: o que eu faço que entristece o Espírito Santo? Se Paulo está pedindo para não entristecê-lo, então o que eu faço que entristece o Espírito Santo? A resposta é simples. O que entristece o Espírito Santo é o pecado. Agora a gente tem um problema, porque todos nós somos pecadores. Nada do que você faça, eu faça, vai nos livrar de pecar, porque o pecado está dentro de nós. Então quer dizer que eu tenho que aceitar que eu vou continuar entristecendo o Espírito Santo? Não é bem assim. Porque assim, ó, se você ler o livro de Levíticos, você vai ver que a Bíblia classifica os pecados em duas categorias. Está lá em Levíticos, do capítulo 1 até o capítulo 16, a Bíblia deixa muito claro isso. Duas categorias. A Bíblia classifica a primeira categoria de pecados involuntários. Pecado involuntário é aquele que nós cometemos porque somos pecadores. Você não planeja cometê-lo. De repente você pecou. É um pensamento, uma palavra impensada, uma atitude, sabe, explosiva. De repente você pecou. E aí quando você percebe que você pecou, você se entristece. Você clama por perdão e o Senhor te perdoa. Agora a Bíblia diz que existem os pecados voluntários. E se você olhar o livro de Levítico, você vai ver que existia um tipo de sacrifício para os pecados involuntários e outro tipo de sacrifício para os pecados voluntários. Para Deus esse negócio é sério. O pecado voluntário é aquele que eu sei que é pecado. Eu planejo o pecado. Eu sei o dia e a hora que eu vou estar cometendo o pecado. Mas eu não me esforço para abandoná-lo. Eu não me importo mais com ele. É o pecado acariciado, é o pecado deliberado. Sabe aquele pecado que você arrasta com você ao longo da sua caminhada cristã? E você fica se escondendo atrás de desculpas, assim, ó, lá na igreja tem gente que faz coisa muito pior do que eu, isso aqui não é nada. Aí outra desculpa, isso aqui era no passado, hoje isso não tem problema mais não.
A gente fica se escondendo atrás de desculpas. Às vezes faz até piadinha com os nossos pecados, achando que Deus olha e fala, tá tudo bem, não tem problema. Não é assim não, irmãos. Pecado é pecado. Seja ele pequeno ou grande, seja ele muito ofensivo ou não tão ofensivo. Se é contra a vontade de Deus e é pecado, e eu estou cometendo ele de forma deliberada, saiba que este é o pecado que mais entristece o Espírito Santo de Deus. É aquele pecado que o Espírito Santo fala, tentando te convencer dele, e você negligencia a voz do Espírito Santo. Saiba que esse pecado entristece por demais o Espírito Santo de Deus. Por mais que a maioria esteja fazendo, por mais que tenha pessoas que façam coisa pior do que você, acredite, se você está cometendo algum pecado deliberado, você não vai receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai ser derramado na vida de uma pessoa que convive de forma aberta e aceitável com o pecado. Se você quer receber o Espírito Santo de Deus, você precisa reconhecer o que é pecado na sua vida e se esforçar para abandoná-lo, enquanto há tempo e enquanto há oportunidade. Segundo conselho, vá comigo para Tessalonicenses agora. 1 Tessalonicenses capítulo 5. É um pouquinho para frente aí. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Mais uma vez, esse verso me obriga a fazer uma pergunta para ele. O que eu faço que apaga o Espírito Santo? Você sabe que a Bíblia usa muitas metáforas para o Espírito Santo, tentando mostrar as diversas ações do Espírito Santo em nossa vida. Uma delas é a do fogo. João que diz que o Espírito Santo é um fogo. Aqui Paulo também usa essa metáfora, dizendo não apague o Espírito Santo. Ele é um fogo em que sentido? No sentido de que ele tem poder de queimar e destruir tudo aquilo que não presta dentro de nós. Quando o Espírito Santo entra na minha vida, ele queima, destrói aquilo que não presta, aquilo que não está bom em mim. Então Paulo está dizendo assim, olha aqui querido, não apague o Espírito Santo, não apague o Espírito. O que eu faço que pode apagar o Espírito Santo? Então vamos imaginar, vamos tentar ilustrar esse momento aqui. Imagine que aqui a gente tem uma grande fogueira e a gente tem que apagar a fogueira. De diversas formas você consegue apagar uma fogueira. Você pode jogar água, você pode jogar terra, você pode cobrir com um manto grosso, você pode, se tiver extintor, pegar o extintor. Tem várias maneiras de se apagar uma fogueira. Assim como também, de diversas formas, nós podemos apagar a ação do Espírito Santo em nossa vida. Tem uma maneira de você apagar uma fogueira que ainda que você não tenha água, lenha, ou extintor, terra ou nada, você consegue apagar. Sabe como? Espalhando o graveto, a madeira. Você pega uma madeira daqui e joga para lá, pega um graveto daqui e joga para lá, você espalha a madeira, aí o fogo o quê? Se apaga. Porque o que alimenta o fogo é a madeira. O combustível do fogo é a madeira. Vamos usar essa imagem. Assim é também com o Espírito Santo. Tudo que eu e você fazemos ou alimenta ou diminui a fogueira do Espírito Santo em nossa vida. É assim, todos os dias que você acorda de manhã, isso acontece com todos nós. Se não está acontecendo contigo, alguma coisa já está errada aí. Tem que acontecer com todos nós. Todos os dias, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que o Espírito Santo fala para nós é assim, vai ler a Bíblia e vai orar. Vai ter sua comunhão com Deus. Todos os dias, irmãos, quando você desperta, o Espírito Santo fala isso na sua mente. Se você ouve a voz do Espírito Santo, você está pondo lenha na fogueira. Todos os dias de culto aqui na igreja, vai chegando o horário do culto e você não tem nenhum trabalho, nada que te impeça de estar aqui, o Espírito Santo começa assim, hoje é dia de culto, vamos para a igreja adorar o Senhor. Se você ouve e vem, você está pondo lenha na fogueira do Espírito Santo. Lá no seu trabalho, lá no colégio, lá entre os seus vizinhos, você tem amigos que não são adventistas. Sempre que você está com eles, o Espírito Santo fala assim, fala de Jesus para eles. Aproveita essa oportunidade. Apresente o amor de Cristo para ele.
Se você ouve e fala e testemunha, você está pondo lenha na fogueira do Espírito Santo. Sempre que você recebe o seu salário, no início do mês, final do mês, o dinheiro caiu na tua conta ou foi entregue na sua mão, o Espírito Santo fala assim, ó, separa o que é de Deus. Não mexe no que é de Deus, não. O dízimo, oferta, é do Senhor. Se você ouve, você está pondo lenha na fogueira do Espírito Santo. É assim, irmãos. Tudo que a gente faz está pondo lenha na fogueira do Espírito Santo. Agora, o oposto também é verdade. Se o Espírito Santo fala para você assim, ó, vai orar e você não vai, você está tirando lenha. Ele fala, vai ler a Bíblia e você não lê, você está tirando lenha. Ele fala para você, vai para a igreja e você não vem, você está tirando lenha. Ele fala para você assim, ó, testemunha, você não testemunha, você está tirando lenha. Ele fala, devolve o dinheiro que é de Deus, você não devolve, você está tirando lenha. E aí a matemática é simples, se você mais subtrai do que adiciona, vai chegar um momento que vai acontecer o que com a fogueira? Ela vai apagar, vai acabar. É isso daí. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, queridos. O que de pior pode acontecer na vida de alguém é ele apagar a fogueira do Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê? Porque no momento que você apaga a fogueira do Espírito Santo, você se coloca inteiramente nas mãos de Satanás. A nossa única sobrevivência espiritual aqui nesta terra é o Espírito Santo de Deus, irmãos. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, Satanás nos controla totalmente. Ele faz de você, de mim, uma marionete. Ele faz o que quiser com a gente. Agora preste atenção no mundo que nós estamos vivendo. Olha aí fora o que está acontecendo na família humana. O diabo destruiu a moralidade, os bons costumes. Hoje se defende o pecado de forma aberta pelas redes sociais, pelos canais de televisão. Por quê? Eu creio que o Espírito Santo já está se retirando da terra, queridos. O diabo está dominando esse mundo aqui. Agora é grave que eu vou te dizer. O Espírito Santo pode ser retirado da vida de qualquer pessoa, menos da minha, menos da sua. Não permita que a fogueira do Espírito Santo se apague na sua vida, porque senão não haverá mais nenhuma esperança de salvação para você. Nenhuma. Apagar a fogueira do Espírito Santo é cometer o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo não é um pecado. É uma atitude contínua, prolongada, deliberada a favor do pecado. Você vai negligenciando a ação do Espírito Santo, ao ponto que ele não fala mais, e você não tem mais esperança de se arrepender e se salvar. Terceiro conselho. Volte para Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Olha o conselho de Paulo. Querido, filho, não se embriague com vinho. Não deixe a bebida alcoólica dominar sua mente, não. Você quer que algo domine a sua mente? Você quer se embriagar de algo? Você quer se encher de algo? Seja este o Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo. Esse é o conselho de Paulo para nós. Se encha do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo quer encher a minha e a sua vida. Agora tem um problema. Tem uma lei na física, e eu sei que aqui tem muitos universitários, tem até professores universitários aqui que vão saber melhor do que eu isso. Mas diz que a lei diz assim, ó, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É uma lei. Por ser uma lei, é algo inquestionável. E a lei é básica. Ela diz assim, o púlpito está aqui, nada nesse momento pode ocupar esse mesmo lugar no espaço. Para que outra coisa, outro ser ocupe este lugar, o púlpito tem que sair daqui, tem que desocupar o espaço. Satanás conhece essa lei. A Bíblia diz para mim e para você assim, ó, se encha do Espírito Santo. E Satanás, para que não haja espaço para o Espírito Santo dentro de nós, ele está nos enchendo com coisas desta terra, queridos.
Ele está nos enchendo de televisão, de séries, nos enchendo de filme, está nos enchendo de redes sociais. Hoje os aparelhos de smartphone, eles dão para nós uma média diária de quanto tempo a gente fica linkado nessas redes sociais toda semana. Dá uma olhadinha na sua, dá uma olhadinha. Quanto tempo a gente gasta com as coisas desse mundo, fica vendo esses vídeos que não contribuem nada com a nossa vida, com a nossa moralidade, com a nossa família. A gente gasta muito mais tempo com as coisas da terra do que com as coisas de Deus. A gente está muito mais cheio com as coisas deste mundo do que com as coisas do céu. E como que nós vamos receber o Espírito Santo? Por que eu sinto tão pouca necessidade do Espírito Santo? Porque tem muita coisa do mundo dentro de mim, irmãos. Se eu quero que o Espírito Santo me encha, eu tenho que ter coragem de me esvaziar de algumas coisas desta terra que estão me destruindo você, destruindo as nossas famílias, destruindo a todos nós. É fácil? Não é fácil. Mas eu tenho que entender que essa é a minha necessidade. Eu preciso desesperadamente abrir mão de algumas coisas deste mundo. Gastar menos tempo com as coisas da terra e mais tempo com as coisas do céu. Se eu digo que eu quero passar uma eternidade no céu, eu preciso começar a passar um pouco mais de tempo com o céu aqui na terra. Último conselho. Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, verso 7 e verso 8. Hebreus 3, 7 e 8. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse verso se repete em toda a carta de Paulo aos Hebreus. Várias vezes Paulo diz: se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Se você ler Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, lá tem as mensagens às 7 igrejas de Apocalipse. Tem um verso que se repete para todas as igrejas. Todas as igrejas. Quer ver? Dá uma olhadinha lá, Apocalipse 2, ó. Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 11. Olha lá o que: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você ler todas as cartas, esse mesmo verso se repete para todas as igrejas. Por quê? Porque foi assim, ó. Jesus disse quando esteve na terra: eu vou para o meu Pai e eu vou enviar o Consolador sobre vocês, o Espírito da verdade. E essa promessa se cumpriu. Lá em Atos 2, quando os apóstolos oraram, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E desde então, o Espírito Santo nunca mais abandonou o seu povo aqui nesta terra. Em todos os períodos, em todas as épocas, o Espírito Santo esteve à disposição dos fiéis do Senhor. Houveram momentos muito difíceis para os cristãos, mas eles nunca ficaram sozinhos, sempre tiveram a companhia do Espírito Santo. E o conselho aqui de Apocalipse é: se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para você, porque o Espírito Santo, ele só tem um desejo, irmão, só um desejo: é guiar a minha vida, guiar a sua vida e a vida da nossa igreja. Por isso Paulo diz lá em Hebreus: amigo, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Irmãos, amigos, nós vivemos num período em que precisamos deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. É momento, irmãos, de nós perguntarmos para o Espírito Santo assim: Senhor, onde o Senhor quer que eu coloque o meu pé? E é ali que a gente tem que colocar o nosso pé. É momento de deixar o Espírito Santo dizer o que Ele quer que a gente coloque diante dos nossos olhos, o que Ele quer que nós coloquemos em nossa boca, o que Ele quer que nós vistamos como roupa, que lugar Ele quer que nós frequentemos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. Sabe por quê? Porque assim, ó, no fundo, no final, alguém está controlando você e eu. Porque nós somos criaturas influenciáveis. Não adianta você se iludir. Você pode ser a pessoa mais culta aqui da cidade. Você pode ser a pessoa mais rica aqui da cidade. No fundo, alguém está controlando você. O que você come, o que você veste, onde você vai, o que você... Sabe?
Nós somos criaturas influenciáveis. Alguém vai nos influenciar, irmãos. A minha pergunta é: quem que você quer que te influencie mais? A Rede Globo? As novelas? As séries? A família? Então meu apelo para você é: ouça a voz do Espírito Santo enquanto ela está à sua disposição. Porque em algum momento, se você negligenciar essa voz, ela vai deixar de falar. E aí não terá mais esperança nenhuma para você e nem para mim. São 4 conselhos. Se você ouvir, você poderá receber o Espírito Santo. Se você não ouvir, você não receberá o Espírito Santo. E eu disse para vocês no início que a nossa maior necessidade é do Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir esses conselhos, amigos, e vamos deixar o Espírito Santo tomar conta de nós, para que aonde nós estivermos, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali está um homem, está vendo aquela mulher, está vendo aquele jovem, aquela jovem ali? Ali está uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter um batismo agora. Esse batismo é fruto do quê? Da ação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado e pessoas têm ouvido, e é por isso que muitos têm entregue suas vidas a Jesus. Nós vamos fazer o batismo agora, e eu sei que tem pessoas aqui que ainda não são batizadas, que ainda não se entregaram a Jesus. Eu vou fazer um apelo para você, para que você hoje ouça a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo agora, ele já está falando aí para você. Você tem que aceitar a Cristo como seu Salvador, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que decidir hoje. O Espírito Santo está falando aí para você. E o meu conselho é: se está ouvindo a voz dele, não endureça o seu coração.